Boulos fez 72% dos votos em São Paulo. Sabia que ele foi o vencedor, Sargento Faura? Dentro dos presídios. Campeão. 72% dos votos. Para cada 100 presos, 72 votaram no Boulos. Que orgulho do PSOL. Partido bom. Né? 72% dos votos dos bandidos. Excelente. Explica muita coisa, né? Explica muita coisa, né, Sérgio? PSOL é um partido bom, tá? Só pra vocês terem uma ideia, a Polícia Militar tem um presídio, né? O Romão Gomes, porque é um presídio específico para receber os militares. Sabe quantos votos o Boulos teve lá, Sargento Faur? Não lembro. Zero. Você vê como o cara é bom. Ele tem 0 votos na Polícia Militar. Podem ter cometido algum desvio de conduta, mas são policiais e não votam em bandido. Olha só. Lógica, né? Lógica simples. Polícia não vota em bandido. Por favor. Tempo de líder. Vossa Excelência tem 8 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de debater uma fala que foi feita aqui hoje a respeito do partido que, com muita alegria, eu faço parte, que é o PSOL, basicamente criminalizando o meu partido. Foi levantado um dado que 72% dos presos em São Paulo votaram no candidato da nossa coligação, Guilherme Boulos. Eu queria utilizar essa fala, não para convencer os senhores, mas para debater com a sociedade sobre o que é a mentalidade da extrema-direita em nosso país e como isso é perigoso. Vamos lá. Como funciona a mentalidade da extrema-direita? Primeiro, aparentemente, todas as pessoas que estão cumprindo alguma pena, elas não têm nenhuma cidadania, elas não têm nenhuma validade, então se esquece. Ressocialização, reintegração, as expressões aqui se repetem, devia ser enforcado, vai para o quinto dos infernos, merecia morrer mesmo, ou seja, se uma pessoa está presa, na verdade ela nem deveria estar presa. Qualquer pessoa que comete um ilícito deveria ser basicamente executada pela visão de mundo deste campo político, porque se está presa, perdeu dignidade. O seu voto, por exemplo, é o voto de uma pessoa que sequer merecia existir. Mas vai piorando esse tipo de visão. Porque logo depois foi citado que em um presídio da Polícia Militar, portanto, também pessoas presas, Guilherme Boulos não teve nenhum voto. E, curiosamente, isso foi elogiado. Então, significa que as prisões de agentes de segurança pública, a extrema-direita já parte do princípio de que são prisões equivocadas e ilegais. É curioso, porque se for agente de segurança pública e for preso, é porque necessariamente a justiça errou. Curiosamente, quando não é agente de segurança pública, a justiça sempre acerta. Então, olha a visão de mundo da extrema-direita. O mesmo deputado citou um presídio, portanto, pessoas que estão lá cumprindo uma pena, só que, como é um presídio de policiais, glorificou-se o fato de Guilherme Boulos não ter tido ali nenhum voto. Mas não para aí. Por essa visão de mundo, 2 milhões de paulistanos são bandidos. 40% da cidade de São Paulo que votou em Guilherme Boulos, 2 milhões e 300 mil pessoas. Nesta visão de mundo, estas pessoas também não merecem existir. Essas pessoas são bandidas pelo exercício do seu pensamento e do seu voto. Eu nunca usei esse raciocínio aqui com os senhores. Eu tenho confiança de que é preciso enfrentar a extrema-direita, que as ideias dos senhores são ideias nocivas para a democracia e para a sociedade, mas eu nunca disse que os eleitores que votaram, por exemplo, em partidos da extrema-direita são necessariamente bandidos, porque isso é o fim da democracia. Isso fez com que, numa reunião aqui, pegassem um relatório do companheiro deputado Ivan Valente e rasgassem o relatório. Isso é o fim do diálogo, isso é o fim da possibilidade de divergir. Isso é o desejo de que o outro que pensa diferente, que vota diferente, seja eliminado. Isso é absolutamente grave. A visão de mundo que se deduz desse tipo de raciocínio, ela é o fim da democracia.
2 milhões de pessoas da cidade de São Paulo hoje foram chamadas de bandidas porque não votaram no candidato deles. O que sobra de civilidade, de diálogo, de respeito à extrema-direita é o fim da democracia, pela sua própria lógica. Agora, eu não vou olhar para as pessoas que na liberdade do seu voto não votaram nos partidos da esquerda e da centro-esquerda e acabar com a democracia dizendo que elas são bandidas. Mas olha que curioso. Eu não vou olhar para as siglas partidárias dos senhores e colocar esse rótulo, mas umas pesquisas são bem-vindas para a gente perceber a incoerência. Praticamente metade da bancada do PL nesta casa tem investigação criminal. Podem pesquisar. Quem está assistindo, por favor, vá às fontes. Senhor presidente, pode parar o meu tempo? Eu gostaria de ter a minha fala respeitada, eu ouço coisas que me incomodam, espero o tempo da minha fala, coloco o meu raciocínio com firmeza e sem deslegitimar a existência dos meus adversários políticos. Isso não acontece com relação a mim, mas eu tenho me mantido assim e vou me manter assim, porque vencer a extrema-direita é, inclusive, não reproduzir os seus métodos. Eu quero insistir na possibilidade do diálogo. Quase metade da bancada do PL nesta casa tem investigação criminal. Não trabalho com fake news, então pesquisem as fontes. Exemplos. Vamos lá. O assassino de Chico Mendes foi colocado como presidente do PL na sua cidade de origem. Só depois da repercussão ele foi retirado. Deputado distrital do PL investigado por violência sexual. Outro deputado, esse federal do PL, investigado e denunciado por violência doméstica. Outro do PL por rachadinha e crimes contra a administração pública. Ex-vice-presidente do PL de São Paulo, pesquisem, denunciado por abuso sexual contra menores de 14 deputado, anos. lhe interrompendo, já que o senhor é tão sério, tão honesto, por que o senhor não cita o nome dos deputados? Eu não vou fazer isso. Eu já estou me sentindo incomodado aqui. Eu sou do PL. Olha só, e eu não pode admito ficar. essa insinuação de jeito nenhum. Não é insinuação, eu não admito é fonte. essa Presidente, insinuação. peraí. Cite o nome dos deputados. Vamos respeitar, vamos respeitar o tempo. Vamos Se o senhor respeitar. tem coragem, cite o nome dos deputados. Beleza, Não. vamos esperar o deputado falar. Não aceito. Não, vamos citar esperar. como PL e citar que são. Tem que dizer. Nós somos 95 O deputados tempo, do PL. o tempo de Vossa Senhora está parado, pode continuar. Eu peço aos colegas que vamos ouvir. Mas vamos ouvir, tem que ouvir, gente. A democracia é isso. Depois você revida. Mas tem que ouvir a oposição. Vamos, né, levar a coisa a bom termo. Já está encerrando o tempo dele, parou o tempo. Vossa Excelência tem direito à palavra. Continue. Eu não vou pautar a minha fala pelo que Vossa Excelência espera que eu fale. Eu ouço coisas que eu discordo, espero o meu tempo de fala e coloco a minha posição. Eu não acho que o PL seja uma organização criminosa. É um partido político, eu respeito os seus eleitores. Quem fez isso aqui não fui eu, foi uma fala contra o meu partido. O que eu estou demonstrando é que, mesmo tendo quase metade da bancada do PL investigada com denúncias criminais, nem isso me faz criminalizar o seu partido. Eu sou capaz de esperar o tempo de fala para, de forma madura, debater ideias. Isso que eu estou dizendo. E não vou pautar a minha fala pelo que os senhores acham que eu devo falar. De verdade, não vou fazer isso. Vou pegar um outro exemplo. Sabe, recentemente, para ir a São Paulo, a investigação do Ministério Público, que desmantelou um esquema de associação do PCC com 16 vereadores de lá, do estado de São Paulo? Sabe essa operação que foi recentemente noticiada? Nenhum do PSOL, senhores. Temos vereadores do PSD, do MDB e do Podemos. Eu não estou dizendo que esses partidos são criminosos. Só estou dizendo que tem vereadores desses partidos com associação investigada e comprovada com o primeiro comando da capital. Daí porque eleitores que estão presos votaram no Boulos, chegaram aqui e disseram que o meu partido é um partido de bandido. E Vossas Excelências estão me cobrando? Eu nunca cheguei aqui e disse que o PL é uma organização criminosa. Eu nunca olhei para os eleitores de Vossas Excelências e chamei de bandidos. Isso foi feito aqui hoje. 2 milhões de pessoas votaram em Guilherme Boulos, mais de 40% da cidade de São Paulo, enfrentando a máquina da prefeitura, enfrentando a máquina do governo do estado. Uma votação histórica.
Vão olhar para quase metade da cidade de São Paulo e dizer que é formada por bandidos e criminosos? Aliás, em 2022, a maioria da população brasileira votou em Lula. Bolsonaro conseguiu a proeza de nem se reeleger. Ou vão agora também descredibilizar as urnas eletrônicas? Estão em silêncio agora, que tiveram algumas vitórias, mas tiveram a presidência e não conseguiram se reeleger. Vão olhar para 51 milhões de brasileiros que votaram em Lula chamar de bandido? Senhores, esse raciocínio é o fim da democracia. Se tem deputados do PL investigados, peço 30 segundos, porque eu fui muito interrompido no meu raciocínio, só para que eu possa terminar. Se tem deputados do PL investigados por abuso sexual, por rachadinha, administração pública, lá no Rio de Janeiro, um vereador acusado de assédio e estupro, a bancada do PL não quis que ele fosse cassado e o partido quis manter a sua candidatura. Pesquisem. Nem assim eu acho que o partido de Vossas Excelências pode ser generalizado, muito menos os seus eleitores. Respeito o ponto de vista dos senhores. Espero o meu tempo de fala e coloco com firmeza as minhas posições. Muito obrigado, deputado. O item 7 da pauta foi dado Faur. O deputado Bilinski, acho que não está presente mais, ele falou sobre o índice. Isso aí é matéria jornalística, é fato. 72%, parece, dos presos votaram em Guilherme Boulos. Tá, isso é um número. Agora, o pastor Henrique quis dizer que nós estamos dizendo que 2 milhões de pessoas que votaram no Boulos são bandidos. Ninguém falou isso aqui. Nós falamos que dentro dos presídios, por um motivo ou outro, as pessoas preferem ser governadas pelo Boulos do que por outros candidatos. Eu lembro que em 2018 era proibido propaganda eleitoral do Bolsonaro dentro das comunidades. Era proibido pelo tráfico, porque o tráfico tinha medo de Bolsonaro. Não tinha medo de Haddad, não tinha medo de Lula. Então, o que nós queremos dizer é especificamente isso. Entre esses 2 milhões de eleitores do Boulos, tem muitas pessoas boas, acredito sim, pessoas que, inclusive enganadas, né, que acham que as coisas iriam melhorar com o Boulos, quando na verdade iria virar um caos, pela trajetória que ele tem e pelo que ele defende. Como candidato a prefeito, tal qual o Lula fez como candidato a presidente, eles se tornam meio light, sabe, porque eles precisam conquistar aquele centro. Mas, na verdade, defendem isso claramente, defendem aborto, defendem as drogas, defendem tudo que não presta. Defendem tudo que não presta. Mas como saem candidato a prefeito, aí light, escondem, muda a bandeira do PT, né? Quando é candidato do PT, coloca verde e amarela a bandeira do PT. Eles tiram esse vermelho nojento e colocam verde e amarelo. Então é isso que eu quis dizer. 2 milhões de eleitores democraticamente votaram no Boulos, graças a Deus perderam a eleição. Tem bandido no meio? Tem, da mesma forma que muitos que votaram no Nunes também, não é flor que se cheire. Mas, enfim, nós não falamos que quem votou no Boulos é bandido. Tem matéria jornalística que 72% das pessoas que estão presas votaram no Boulos. Isso aí tem que ser estudado. Então, bandido gosta do Boulos. Agora, presídio militar, policiais que muitas vezes deram um tiro a mais, deram um pescoção, deram umas pancadas, estão presos lá, mas continua com aquele sangue de polícia, aquele sangue de fazer justiça, não quer o Boulos prefeito. Muito obrigado, força e honra. Muito obrigado, deputado. Presidente, só ler aqui a matéria. Tranquilo, por favor. PGR propõe acordo para Janones em caso de rachadinha. Porra, tem um áudio do Janones exigindo dinheiro dos assessores no caso de rachadinha e o PGR propõe acordo. O deputado aqui, que diz que metade dos deputados do PL respondem pro processo criminal, porra, cita o nome e os processos, porque eu respondo eu sou do PL e respondo a processo criminal. O PGR, o mesmo que propõe acordo para um cara, para um criminoso como o Janones, ele me denunciou no STF. E me denunciou por quê? Porque eu chamei o Lula de ladrão. E é ladrão. É ladrão. Pode me denunciar 1 milhão de vezes, PGR. Que aquele canalha do Lula é ladrão, eu vou repetir no STF. Fui intimado para comparecer no STF para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. É ladrão. Por que você não fala, o deputado do PSOL? Que crime a gente responde? Porque eu respondo porque eu chamei o Lula de ladrão, respondo por violência política de gênero, porque tinha uma vereadora do PT e do PSOL que eu discutia com elas, porque eu sou mulher.
Porra, não é porque é mulher não, cara, é porque só defende porcaria. Respondo por racismo, respondo por transfobia, porque discordar de um travesti lá do Maranhão que mostra a bunda, poderia ser uma mulher, poderia ser um homem, mostrando a bunda para estudante, é errado. Agora, se for um travesti, você é transfóbico. Então esse é o tipo de crime que a maioria dos deputados do PL responde, por fake news, por difamação, por calúnia. Agora vê se a gente é pego com dinheiro na cueca, pô. Vê se a gente apoia um ladrão. O que foi falado aqui é que o Boulos recebeu a maior parte dos votos dos presidiários. E nós do PL a gente não defende bandido, diferente do PSOL. A gente quer punir o criminoso, ver como é que os deputados e deputadas do PSOL votam. São a favor da saidinha, progressão de regime, saidinha de Natal. Porra, vocês defendem bandido. Os deputados do PSOL, do PT, do PCdoB defendem porra de bandido. E nós do PL nós não defendemos. A gente responde por fake news, difamação, violência política de gênero. Você ser contrário a alguém que se declara homossexual, você é homofóbico. Tem nada a ver com a sexualidade do cara. Eu admirava aqui o Clodovil. Se fosse deputado, tivesse vivo, seria um grande amigo do deputado Clodovil. Então esse é o tipo de crime que a gente responde. Eu não vou ficar quieto com acusações livianas vindo de alguém do PSOL. Obrigado, deputado. Eu pediria que retirasse a palavra porra das notas taquigráficas.